Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Eu sou Gislaine Boazzi, escritora e professora de redação e literatura. Hoje faço alguns comentários a respeito de um gênero textual que, à primeira vista, pode ser até que seja considerado fácil de ser desenvolvido. Mas, sem dúvida, existem particularidades que por muitas vezes passam despercebidas. Falo de resumo, gênero textual utilizado por alunos de todos os segmentos, por acadêmicos até. Isso sem mencionar o sem número de profissionais que têm, na linguagem escrita, sua ferramenta de trabalho e resumem textos de caráter expositivo, científico, literário, etc. Resumir é reescrever certo conteúdo, que por quaisquer motivos seja considerado extenso, numa versão seletiva e compacta. Além de textos, é possível resumir, por meio da linguagem escrita, filmes, palestras, discursos, etc. O resumo há de ser lógica e coerentemente estruturado. Ele não é apenas um apanhado de ideias e frases soltas. Outro detalhe, embora se trate de escrita pessoal, o resumo não comporta comentário, nem acerca do tema, nem acerca do posicionamento crítico adotado pelo autor do texto base. O estilo adotado por quem escreve o resumo não deve distanciar-se do adotado pelo autor do texto. Não convém usar, por exemplo, o tom coloquial para escrever um texto formal, artigos científicos ou jornalísticos, por exemplo. Mas como enxugar o texto? Há técnicas, orientações para a escrita de resumos? Sim. Para a composição de textos escritos, sobretudo os de viés expositivo ou argumentativo, é preciso, em primeiro lugar, ler atentamente o texto base e selecionar as partes importantes. Comumente, esses dois movimentos são feitos ao mesmo tempo: leitura e grifos das informações essenciais para a apreensão do conteúdo. O próximo passo é analisar a superfície do texto, ou seja, apropriar-se exatamente das informações grifadas e então organizá-las, agrupá-las em parágrafos e, finalmente, costurá-las, reescrevê-las. Temos, assim, o texto enxuto. Pronto. É comum o aluno perguntar se existe uma classe gramatical a ser de imediato cortada. Não digo que existam classes de palavras, mas existem palavras, expressões que, a partir da primeira leitura atenta, já podem ser cortadas. Adjetivos e exemplificações em excesso, expressões redundantes, provocadas pela repetição de palavras ou de ideias, informações secundárias que até podem ser úteis, mas não exatamente necessárias. Cito alguns exemplos de frases pouco objetivas, prolixas até. O brasileiro faz planos, traça metas, tem objetivos, sonha e acredita em um país menos corrupto e mais honesto. Nesse exemplo, percebe-se que planos, meta, objetivo e sonho são palavras que ocupam o mesmo campo semântico, ou seja, no contexto têm o mesmo significado. Isso também se pode dizer das expressões menos corrupto e mais honesto, que têm o mesmo propósito. Uma reescrita possível é: o brasileiro não apenas faz planos, como também acredita num país menos corrupto.
No próximo exemplo, pode-se constatar imediatamente que se trata de texto prolixo e vazio. Com a permissão das vozes mais ouvidas e respeitadas, entre as quais a voz retumbante de estudiosos da área da psicopedagogia, cujos nomes se multiplicam nas academias, levamos em conta, e com muita veemência, a tese de que o bullying seja incontestavelmente prejudicial a todos os envolvidos e que, por esse motivo, deva, obviamente, ser erradicado em caráter de urgência urgentíssima. Todo esse palavrório para dizer o óbvio: o bullying deve ser urgentemente erradicado. Para o resumo de textos narrativos literários, a estratégia é substituir o quanto possível os discursos diretos pelos indiretos. Ouçam o trecho a seguir, recolhido de um conto. Carlos, o eletricista, chegou e, assim que viu Adhemar, o porteiro do prédio, cumprimentou-o. Boa tarde, Adhemar. Boa tarde, Carlos. Muito serviço na portaria hoje? Muito serviço. E você, terminou a instalação das luminárias, Carlos? Esse discurso direto, que transmite a voz dos próprios personagens, consumiu pelo menos 6 linhas. Ele poderia ser transposto para o discurso indireto, quer dizer, para a voz do narrador que reproduziria o discurso direto. Assim, quando Carlos, o eletricista, se encontrou com Valdemar, o porteiro do prédio, ambos trocaram informações sobre trabalho. Em passagens descritivas, convém economizar o quanto possível adjetivos e advérbios, sobretudo os repetidos ou inexpressivos. Por exemplo, em uma linda, perfeita, maravilhosa, fantástica e ensolarada manhã de agradável e singular primavera, a magnífica Sofia, de cabelos muito longos, pretos e cacheados, abriu a ampla janela do imenso quarto para apreciar o perfumado jardim florido. Percebe-se que o acúmulo de adjetivos desgasta a leitura, tornando-a enfadonha. Outro exemplo em que a caracterização da personagem foi totalmente desnecessária, porque óbvia. Lorena era uma moça que tinha 2 olhos castanhos, um nariz, uma boca e um queixo bem feitos. Os dentes brancos, sempre à mostra, indicavam que ela era feliz. Os pés caminhavam seguros sobre o chão, enquanto os braços acompanhavam o molejo do corpo. Descrição desnecessária. Em tese, todos têm olhos, nariz, boca, queixo, dentes. Todos caminham com os pés no chão, enquanto os braços se movimentam. Essa caracterização, sem dúvida, poderia ter sido inteiramente excluída. Então é isso. Acredito que essas orientações tenham sido importantes para a escrita do resumo que está proposta. E, como sempre, sugiro escrever e, se for o caso, reescrever o texto, verificar a ortografia, as regras e as convenções gramaticais. Isso feito, a redação deverá ser postada e, assim que chegar a correção, é recomendável frequentar o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir para o aprimoramento da linguagem escrita. Há muitos outros episódios importantes por aqui.